uma depressão endógena e uma depressão exógena. Endógena, ela é de hormônios, é nosso físico. É uma depressão que ataca nosso físico. Ela pode vir de várias formas, depois eu vou falar os sintomas, mas ela é física. Que é comprovada até cientificamente. Mas é a depressão exógena, que é o que nós vamos falar mais, que é a depressão da nossa alma. Porque nós somos tricotômico, corpo, alma e espírito. E muitas das vezes nós estamos na casa de Deus e nós achamos que a gente não pode sentir depressão. Isso é um preconceito muito grande. E eu queria deixar para vocês umas estatísticas que é amedrontadora. Por quê? Pouco se fala dessa depressão no meio, como eu te falei, no meio da igreja, da nossa igreja. Mas por quê? Quantos na Bíblia teve depressão? Todos aqui conhecem a história de Elias, todos conhecem a história de Moisés. O próprio salmista Davi se encontrou com depressão. Ana teve depressão. Jeremias teve depressão. Jó teve depressão quando questionou Deus. E eu e você, muitas das vezes, nós achamos que podemos ter esse mal. Eu já estive depressiva no passado. E eu quero falar de alguns sintomas. O que é, na realidade, uma depressão? Uma redução de neurotransmissores na nossa cabeça. É um processo que os nossos neurotransmissores deixam de mandar para o resto do corpo as energias. Porque nós somos feitos de energia. A gente olha muito bem o sistema do nosso corpo, o sangue ele não para de circular. E essa energia, esses neurotransmissores são células circulando no nosso corpo. E nós, a partir dos 50 anos, a partir na realidade da menopausa, nós aqui dos 50, eu vou falar mais, não vou falar de idosos, eu vou falar de nós 50 mais. Isso, amém. Que é o nosso grupo, é o nosso foco. Então aqui nós, a partir dos 50 mais, nós vamos envelhecendo esses neurotransmissores. Porque o nosso corpo já não é mais o nosso corpo de 30, não é mais o nosso corpo de 20. Ele vai perdendo a capacidade de enviar para o nosso organismo os neurotransmissores. E isso, como eu já disse, ele pode ocorrer de forma física, que é endógena, que é por medicamento, por traumas, por acidente, por outras coisas. Quais são os sintomas da depressão? E muitas das vezes eu e você, e eu quero deixar um exercício para você nessa tarde. Se você se encontra com algum desses sintomas, que são a redução da capacidade de sentir prazer. Antigamente nós sentávamos numa roda, qualquer coisa era motivo para nós darmos gargalhada, uma brincadeirinha de um amigo, uma brincadeirinha de um filho, nós rimos com frequência. E de repente nós vamos perdendo isso. Verdade. De repente nós vamos sentir um cansaço. De repente nós vamos sentir uma tristeza, uma falta de satisfação, um vazio, uma apatia. Às vezes você pega o seu pensamento se perdendo. Você não sabe nem por que você está pensando. Você pensou uma coisa hoje, amanhã você está pensando novamente e daqui a pouco você está pensando novamente a mesma coisa, como se aquilo não saísse da sua mente. Uma lentidão de nossos pensamentos. Um sentimento de pensamento negativo, de frustração, de incapacidade, de inutilidade. A gente se sente fracassado. A gente olha para a nossa vida, às vezes para os nossos filhos, para os nossos netos, e fala, eu queria fazer mais. E você não se sente motivado para fazer, porque acha que tudo que você faz é pouco para ele. A capacidade de prazer nas pequenas coisas. Antigamente você fazia um bolo, e esse
bolo, você tinha prazer em comer esse bolo, sentar com a sua família, comer esse bolo, degustar. Você vai perdendo prazer pelos alimentos, você vai perdendo o prazer de dormir. Aí vem o excesso de sono, a falta de sono, o excesso de vontade de se alimentar. Eu como, parece que minha barriga está vazia, ou eu não como e eu sinto a saciedade. A gente vai invertendo os prazeres. Talvez você nessa tarde se encontre aqui dessa forma, com algum desses sintomas. E eu quero trazer uma estatística muito ruim para nós. Amados, 13% da população idosa, 13%, comprovadamente tem depressão. Esses 13 são tratados. Mas só que 39% da população, ou seja, quase 40%, não tem diagnóstico e não trata. E nós, muitas das vezes, nós que fazemos parte da igreja, nós acreditamos muito em Deus. E nós, às vezes, estamos passando por esse sentimento de culpa, de pessimismo, de tristeza, de melancolia, de falta de alguma coisa, aquele cansaço, aquela fadiga, todos esses sintomas que eu já citei. A gente acha que a gente não tem uma comunhão com Deus. A gente acha que depressão é coisa do adversário. Existe uma depressão espiritual? Existe. Qual que é essa depressão espiritual? É a depressão do pecado. É o pecado que te leva a ter você a falta de comunicação com Deus, a sua comunhão com Deus. Existe essa depressão? Existe. Mas não é a maioria dos nossos casos. A maioria do nosso caso é porque nós estamos perdendo algumas coisas na vida. O